Pastora, por favor. Aleluia. A pastora Clariana tem nos abençoado aqui já há algum tempo. Conheci a pastora Clariana e o pastor Antônio através do pastor Lázaro e da pastora Mariana, que foram alunos dele no curso de teologia, né? E sempre falava deles. Eu não sabia quem era o pastor Antônio, eu pensava que era o pastor Antônio aqui, nosso vizinho, e aí fiquei conhecendo eles, e de lá para cá nós estreitamos o nosso relacionamento, somos irmãos mesmo, parceiros. Eles têm colaborado conosco em todos os nossos eventos que a gente chama. Eles vêm como se eles fizessem parte do ministério restaurar. E eu agradeço, né, esse chamado que vocês têm de servir em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá mais uma vez. Vamos abençoar esta mulher de Deus para estar nos abençoando nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a Clariana em tuas mãos. Tu conheces os desejos mais profundos do seu coração, eu não sei. E o Senhor tem contemplado a sua angústia muitas vezes, mas em nome de Jesus, o Senhor tem usado essa angústia, usado essas adversidades, esses problemas, para atrair o coração dela, para estar falando do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-la como canal do Senhor nesta noite, para que a tua palavra entre nos nossos corações e produza o resultado pelo qual ela é mandada, assim como diz Isaías 55. Que ela venha como chuva nesta terra seca e sedenta e faça brotar um fruto do verdadeiro avivamento do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a tua serva, que ela seja boca do Senhor nesta noite a falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus. É um prazer estar aqui nessa noite. Eu me sinto lisonjeada, pastor. É um privilégio, né? Nós temos uma amizade com essa família e cada vez que temos o privilégio de aqui estar, nos alegramos no Senhor, né? Por poder compartilharmos da palavra juntos. E eu estou muito feliz que além, né, dessa família maravilhosa que aqui está, eu estou vendo aqui alguns amigos, Natan, ali, meu ex-aluno da FG, a Meire, meu cunhado Pedro. Estou muito feliz de vê-los aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E desde já quero parabenizar essa igreja. 12 anos é uma história, 12 anos de uma caminhada, né, árdua, né, pastor? Mais de muitas vitórias, e hoje nós estamos celebrando isso. E hoje foi o dia que eu peguei para meditar na palavra, né? E eu estava no banheiro maquiando agora para vir para cá e chorando com essa palavra. Como Deus é maravilhoso. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Hoje o Senhor marcou esse dia para que você possa compreender os processos pelos quais você tem passado. Hoje, no dia de celebração da igreja, o Senhor escolheu essa data para que nós pudéssemos meditar na nossa trajetória e na forma como Ele tem conduzido a nossa caminhada. E eu até coloquei um tema aqui para a nossa mensagem de hoje, né? O tema da festa é Reobote, né? Reobote é o tema da festa. E esse lugar era um lugar que Isaac vai dizer: agora Adonai preparou-nos um espaço e seremos produtivos na terra. O Senhor alargou, o pastor ministrou aqui, né? O Senhor alargou o nosso espaço. O Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Quem não quer ser próspero? Quem não quer ser abençoado? Às vezes a gente confunde, né, riqueza com prosperidade. É diferente, viu? Tem muita gente que é rica, mas não é próspera. A prosperidade é a riqueza que vem do Senhor, enriquece e não acrescenta dores. E essa prosperidade do Senhor é possível para nós. Nós vimos na história da igreja, é possível a prosperidade. Nós estamos vendo aqui resultados
de uma prosperidade que vem do Senhor, e essa mesma prosperidade o Senhor tem para mim e para a sua vida nessa noite. Mas há um caminho para Reobote. Eu fico até com medo de falar e errar o nome, porque eu estava falando Robeote. Mas há uma trilha, há um caminho para Reobote, há um caminho para esse lugar de prosperidade, para esse lugar onde o Senhor ampliou a tenda. Pode deixar o versículo aí. Há um caminho para esse lugar onde o Senhor abriu espaço, há um caminho para esse lugar onde o Senhor prosperou aquele povo. E esse caminho, ele é marcado por uma trilha, e essa trilha nós vamos ver através da vida de Isaac. Que história maravilhosa! Já li e reli esse texto muitas vezes, mas a revelação que o Senhor me trouxe hoje foi uma revelação diferente. Eu nunca tinha analisado pelo ângulo que o Senhor me conduziu hoje, como nós temos que aprender com Isaac. Como Isaac teve uma vida marcada pela presença do Senhor e pelo conduzir do Senhor em todos os processos. Me lembrou muito Paulo, quando Paulo afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor. Muitas vezes nós não entendemos por que algumas coisas acontecem, quando estamos exatamente no lugar que o Senhor colocou, quando estamos exatamente no lugar direcionado pelo Senhor. Mas através da vida de Isaac, nós vamos compreender muitas coisas aqui nessa noite. E a primeira coisa que eu aprendi com Isaac é que o ser humano, ele tem essa busca por ser diferente, mas acaba fazendo igual. A gente repete padrões dos nossos pais, está lá no nosso inconsciente, e a gente vai ver que na trilha de Isaac, ele vai ter que aprender a reescrever sua própria história. Ele vai aprender a ser curado de alguns traumas. Ele vai aprender a servir ao Senhor. É uma história magnífica. Talvez você é filho de crente, mas ainda não teve seu encontro com o Senhor, e hoje essa história vai marcar a sua vida. Porque todos nós temos uma história que é única e exclusiva com o Senhor. E a história de Isaac vai nos ensinar que o Senhor quer uma intimidade única conosco. Nós temos marcos, nós temos referências, mas a história que o Senhor quer escrever conosco é exclusiva. O Senhor te formou para um propósito. Quando o Senhor estava te tecendo ali, no ventre da sua mãe, conforme a palavra diz, Ele te deu dons, Ele te deu habilidades, Ele te deu um propósito para este momento. Você nasceu na geração certa, você nasceu no momento exato que o Senhor projetou para que você viva essa história. E nós vamos ver agora Isaac, logo no início do capítulo. Nós vamos ver que houve fome na terra prometida, na terra onde o pai havia o estabelecido ali, na terra onde o pai havia estabelecido ali, deixado uma herança para ele naquela terra e falado com ele: é aqui que eu quero que você fique, porque essa é a terra que o Senhor deu para nós. E houve fome naquela terra. Isaac decidiu repetir um padrão, fazer o mesmo trajeto que o seu pai fez anos atrás, quando houve fome em Canaã. Abraão vai descer para o Egito, e Isaac começa a fazer o caminho de descida. E quando Isaac começa a fazer o caminho de descida, ele vai chegar ali na terra dos filisteus, e ele vai conversar com Abimeleque, com o rei daquele local. E quando ele está ali pela primeira vez, Isaac vai ter a sua experiência com o Senhor. Nós vamos ver aqui logo no início do capítulo, no versículo inicial, no 2, o Senhor apareceu e disse: não desça ao Egito, mas viva. Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. E isso mesmo Isaac fez. Ele decidiu obedecer ao Senhor, ele decidiu fazer aquilo que o Senhor havia falado com ele. Foi sua primeira experiência com o Senhor, experiência única, exclusiva. E o Senhor falou com ele: olha, eu não quero que você desça para o Egito, eu quero que você fique na terra que eu te mostrar. E Isaac decidiu ficar ali.
E ele conversou com o rei daquele lugar, e ali ele se estabeleceu, ali na terra de Gerar. E quando ele estava ali na terra de Gerar, ele foi chamado. Nós vamos ver no versículo 7, os homens daquela cidade, nós vamos ler o capítulo inteiro, viu? Os homens daquela cidade, quando viram Isaac, quando viram a esposa de Isaac, Rebeca, era uma mulher muito bonita. Lembra o quê? Lembra a história de Abraão? Lembra? Abraão com Sara, Sara bonita. O que Abraão pediu? Olha, Sara, você vai mentir, vai falar que é minha irmã. É uma meia verdade, mas uma meia verdade às vezes é uma mentira, né, completa. E agora Isaac vai fazer a mesma coisa, vai repetir o mesmo padrão. E quando ele repete o mesmo padrão, nós vamos dar de cara com o primeiro desafio. O primeiro desafio na trilha para Reobote. O primeiro grande desafio na trilha para Reobote. Primeiro desafio na trilha para o sucesso é o medo. O medo. O medo. Primeiro que entrou lá quando o homem se afastou do Senhor, quando o homem caiu, na queda do homem, o primeiro espírito, o medo é um espírito, sim, o medo vem de fora para dentro. O primeiro espírito a aproximar do homem, para dominar o homem, foi o medo. E agora esse mesmo medo tenta tomar conta de Isaac. Isaac agora, por medo, ele vai usar uma mentira. Vai usar uma mentira para se proteger. Deus tinha falado com ele no versículo 2 que iria abençoar. Deus tinha feito promessa para ele. Deus tinha falado com ele: olha, de ti eu farei uma grande nação. Mas diante da adversidade, o medo vai fazer com que Isaac esqueça dessa promessa. E buscando segurança, ele vai mentir. Mas Deus tinha um cuidado tão grande para com Isaac, que mesmo ele tendo mentido, o Senhor vai de uma forma estratégica criar uma situação para que Abimeleque veja Isaac acariciando Rebeca. E quando ele viu, ele falou assim: não, esse jeito de se relacionar não é jeito de irmão, não. Ela é sua esposa. Ela é sua esposa. Aquela foi uma estratégia de Deus para que Isaac pudesse se sentir seguro. Porque a partir desse momento, Isaac agora percebe, né, o cuidado de Deus para com a vida dele. Porque aquele rei vai falar assim: olha, agora eles são meus protegidos, agora ninguém mais vai tocá-los. E ali o rei estabelece que ninguém iria tocar mais em Isaac, nem na sua esposa. E agora Isaac está seguro. Quando está livre do medo, quando se percebe seguro, quando entende que Deus estava com ele, quando entende que a mão do Senhor era com ele, a palavra vai dizer no versículo 8 que Isaac vai começar a plantar em Gerar. E ele começa a plantar ali em Gerar. E a palavra vai falar que a semente que ele plantou, o 9, a semente que ele plantou vai dar 100 vezes mais. 100 vezes mais. Ele vai plantar para cada uma semente plantada, o Senhor vai multiplicar 100 vezes mais a semente de Isaac. E vai ser próspero. E ele vai prosperar grandemente naquela terra. E quando ele começa a prosperar naquela terra, algo vai acontecer. Os homens daquele lugar começam a ter inveja de Isaac. Talvez você entrou aqui hoje e você esteja vivendo esse momento de estar onde Deus te mandou estar. E às vezes a gente pensa que estar onde Deus nos colocou, estar no centro da vontade de Deus, é estar isento de lidar com as piores emoções que podemos sentir. Só que não. Às vezes, estando no centro da vontade de Deus, nós vamos lidar com medo. Medo de fracassar, medo de frustrar pessoas que amamos, medo de não conseguirmos obter êxito, medo de não conseguirmos avançar. Isaac teve que lidar com isso, mas o Senhor é tão fiel, é tão zeloso, que Ele proveu um meio para que Isaac pudesse romper e avançar dentro do propósito que Ele tinha para Isaac.
E da mesma forma o Senhor quer fazer com você, porque o Senhor tem bênçãos para a sua casa e para a sua família. O Senhor tem um projeto para você, e o Senhor quer que você seja próspero, que você seja abençoado. A terra está vivendo um momento de escassez, e Gerar ali era um lugar difícil, porque é deserto também, mas ali a palavra vai dizer que Isaac vai plantar uma semente, e para cada semente que Isaac plantou, ele vai ter 100% de colheita. E quando nós prosperamos, e quando nós somos abençoados, nós vamos lidar sim com sentimentos de inveja. Tiago 3,16, nós vamos ver lá o que o discípulo vai falar sobre o sentimento de inveja. A palavra vai dizer assim: ó, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. É possível estar na casa de Deus e ser invejado? É possível estar fazendo aquilo que Deus mandou que a gente faça e ser invejado por isso? É possível. Nós vamos lidar com a inveja. E quando a gente lida com a inveja, a gente lida com mais um ponto nessa trilha para Reobote. Nós vamos lidar com a injustiça. Nós vamos muitas vezes ter que ser injustiçados. Mesmo fazendo o que aparentemente é certo, nós vamos ser injustiçados. E nessa trilha para Reobote, Isaac vai lidar com o sentimento de inveja dos homens daquela nação. E o rei Abimeleque, quando viu que Isaac prosperou demais, a palavra diz que Isaac foi tão abençoado, que para cada semente que ele plantou, ele colheu 100 sementes. Ele tinha pouco, mas o pouco que ele plantou se transformou em muito, e ele conseguiu ser muito próspero. A palavra diz que ele se tornou mais rico do que aqueles homens, ele se tornou riquíssimo. O Senhor o abençoou de uma forma tão tremenda, com a bênção assim no padrão máximo, porque lá em Mateus nós vamos ver Jesus falando, né, a 30, a 60, parece que é um padrão, né, mas a gente vai ver que o Senhor vai falar 30, 60, e em vez de falar 90, fala 100 vezes mais. Padrão máximo. O Senhor o abençoou de uma forma máxima, porque quando Deus quer fazer algo na nossa vida, não depende da circunstância, não depende do sistema. O mundo pode estar em crise, e a gente ouve muito essa frase, mas é uma verdade, porque foram nos momentos de crise que o Senhor mais abençoou o seu povo, que o Senhor mais prosperou o seu povo. Foram exatamente nos momentos de crise, nos momentos difíceis, nos momentos que parecia que não havia possibilidade. A Bíblia nos mostra histórias improváveis, porque é assim que Deus trabalha. As sementes que Ele plantou produziram o máximo, e agora ele era invejado, e agora ele vai lidar com um outro obstáculo para Reobote. Ele vai lidar com a injustiça, porque o rei vai chamá-lo e vai dizer: olha, não dá mais para você ficar aqui conosco, eu quero que você saia, eu quero que você saia dessa terra, eu quero que você vá para outro lugar, porque aqui não dá mais para conviver com você. E pensa como foi injusto, porque toda a prosperidade dele veio de onde? Ele plantou as sementes onde? Na terra de Gerar. Ele limpou, ele cultivou, ele teve todo o trabalho de tirar os espinhos, ele teve todo o trabalho de adubar, de cuidar daquela terra, ele teve todo o trabalho com a terra. E dava para ele levar a terra? Não. Ele foi dispensado: sai das nossas terras. Todo o trabalho que ele havia feito ficou ali. Parecia que não tinha valido a pena. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo injustiçado. Parece que você fez tudo o que deveria ser feito, mas as coisas fugiram do seu controle, e por conta de inveja, por conta de perseguição, você acabou perdendo tudo. Mas nós servimos a um Deus que nos faz compreender que a bênção não é no lugar. A bênção não estava ali em Gerar, naquela terra. A promessa não estava sobre aquele território.
A promessa não estava sobre onde aquele povo estava ali, daquela terra de Gerar. A promessa estava sobre a vida de Isaac. Deuteronômio 28 diz que onde nós formos, as bênçãos do Senhor nos seguirão. Isaac compreendeu essa importante lição. Isaac compreendeu que as bênçãos não eram a terra, a bênção estava sobre ele. E ele se arruma agora para ir para um lugar muito pior. Ele se arruma agora para descer para uma terra pior. Ele vai para o vale de Gerar. Ele segue uma nova trilha. Ele não sabia que era necessário sair de onde ele estava para ir para essa nova trilha, ir para o vale de Gerar, porque quanto mais ele aproximava, quanto mais ele descia, quanto mais ele estava seguindo aquele roteiro, mais perto ele estava de Reobote. E agora ele desce, seguindo essa trilha, e ele vai ali para o vale de Gerar, um lugar muito mais difícil, um deserto. E ali ele começa a fazer algo muito importante. Ele lembra dos poços que o pai tinha cavado. E ele começa a procurar a rota desses poços. E quando ele começa a procurar essa rota, ele percebe que os filisteus haviam entulhado todos os poços que o seu pai havia aberto. Imagina, no deserto, um poço, o valor de um poço é água, é vida. Através daquela água eles conseguiam se manter vivos. Então valia muito mais do que ouro. Quem tem água no deserto está riquíssimo. Imagina essa trilha de Isaac. Ali perto de Gerar, ele estava em um lugar seguro, porque de certa forma ele tinha proteção daquela cidade. Mas agora no vale de Gerar não. No vale de Gerar aparentemente ele estava sem proteção. Mas ali no vale de Gerar ele começa a buscar a trilha dos poços que o seu pai havia aberto. E ele vai começar a desentulhar os poços que o seu pai havia deixado. Era dele. Havia sido feita uma aliança há mais de 100 anos atrás, e nessa aliança Abraão havia estabelecido junto com o rei daquela região, aquele filisteu, que aqueles poços seriam dele. E agora quando ele descava esses poços, o primeiro vai começar a desentulhar o primeiro poço, vai vir muita água. Ele vai encontrar justamente os lençóis freáticos no deserto. E ele ali desentulha aquele poço e fica muito feliz. Fica tão feliz que ele coloca no poço o mesmo nome que seu pai tinha colocado. Tão alegre que ele estava. E ali ele desentulha aquele poço, alegre, feliz, celebra. Mas os filisteus vão vir e vão contender com ele. E por isso a palavra vai dizer que aquele poço vai ser chamado Ezeque, poço da contenda. Poço da contenda. No versículo 17, quando ele reabre os poços, ele vai lidar ali com o poço, com o Ezeque, o poço da contenda. E angustiado, ele fica ali de ver que, por conta de um poço que os filisteus nem utilizavam, surgiu uma contenda enorme entre os pastores dos filisteus e os pastores deles. Isso não é diferente na nossa vida, não. Às vezes parece que a gente sai de uma situação difícil, a gente sai de uma injustiça e tenta se reerguer através de uma nova história. E agora a gente não lida mais com a injustiça, a gente lida com a contenda mesmo, com a perseguição. Ninguém estava querendo os poços, mas foi só ele lá, tentou trabalho, desentulhar os poços. Vai aparecer alguém e vai dizer: não, esse poço é nosso. Esse poço é nosso e vocês não podem ficar com esse poço. Pensa no quanto foi angustiante para Isaac. Talvez se fosse eu e você, teríamos desistido.
Eu estou fazendo o que Deus mandou? Eu estou no centro da vontade de Deus? Eu não desci para o Egito seria a melhor opção, porque o Egito estava produzindo, o Egito, por conta do rio Nilo, era próspero, estava abençoado, mas Deus falou para não descer para o Egito, não desci para o Egito, fiquei aqui, e agora fui injustiçado na terra de Gerar, e agora estou sendo perseguido. Estou sendo perseguido porque eu desentulhei o poço, e agora estão contendendo por conta de uma coisa que ninguém queria. E quantos param na caminhada? Quantos deixam de prosseguir? Porque não estão conseguindo lidar com esses desafios. Isaac nos ensina que não é por conta de uma contenda que a gente vai parar. Isaac nos ensina que não é porque estamos nos sentindo injustiçados que vamos parar. Mesmo injustiçado, mesmo lidando com uma contenda desnecessária por conta de algo que era dele, Isaac não foi brigar. Isaac não baixou lá o TikTok, o WhatsApp, o Facebook para postar lá o quanto ele estava sendo injustiçado, como ele era vítima da sociedade daquela região, como ele estava sendo vítima, como ele estava sendo... Não, Isaac lembrou que ele tinha promessa. Isaac lembrou que havia uma trilha, e que da mesma forma que seu pai havia trilhado ali e tinha brigado, e Deus tinha dado vitória, que o mesmo Deus era com ele, o mesmo Deus lhe daria vitória. Então ele não para, ele vai continuar seguindo na trilha, ele vai continuar buscando um novo poço, e ele sobe mais um pouco. E quando ele sobe mais um pouco, a palavra diz que eles vão cavar outro poço. E nesse outro poço que eles vão cavar, vai acontecer algo sobrenatural. Por quê? Sobrenatural para o mal. Porque agora não era mais contenda. Agora não era mais uma briguinha comum. Agora não era mais uma perseguiçãozinha natural. Agora era Sitna. O que significa Sitna? Inimizade. O mesmo prefixo utilizado para inimigo, Satanás. Palavrinho, o radical da palavrinha é o mesmo. Se nós formos olhar a etimologia da palavra, a mesma coisa. Agora ele vai lidar com algo que ele percebia que não era mais uma contenda comum. Agora ele via que ele percebe, ele dá um nome para aquele poço. Ele fala: esse poço é um poço de Sitna, porque a contenda se agravou e se tornou uma grande inimizade. Às vezes nós também passamos por Sitna. Nós começamos a viver problemas que nós entendemos que não é mais natural, que não é mais de ordem física, que não é mais de ordem, comum. Não é uma coisinha comum. Às vezes a gente começa a perceber que uma perseguiçãozinha no trabalho não é uma perseguiçãozinha comum. A Bíblia fala que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Por mais que você não entenda o peso dessa palavra, quando você recebeu Jesus como seu Salvador, quando você aceitou a Jesus, quando você entregou para Jesus a sua vida, Ele te agraciou com uma autoridade no reino espiritual. Então você já não é mais a mesma pessoa, porque agora você é um templo, você é morada do Altíssimo. Agora é Deus que habita dentro de você. Então esse culto aqui só faz sentido porque você chegou aqui para adorar, porque você está aqui para adorar. Só nos tornamos igreja quando nos ajuntamos, quando estamos como um corpo, quando cada um de nós reunimos aqui, porque somos morada do Altíssimo. E como igreja nos reunimos, e o Espírito de Deus se move em nosso meio. O mesmo sangue derramado ali na cruz purifica cada um de nós. E não importa a história que trazemos, não importa o passado de ninguém, não importa a sua origem, não importa se você foi criado na igreja ou se você está entrando agora. Esse sangue te purifica da mesma forma e te torna apto para ser essa morada do Altíssimo. E como morada do Altíssimo, a palavra vai dizer que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais.
Isso é algo tremendo, porque toda bênção que o Senhor tem para nós já foi liberada sobre nossa vida. Há uma autoridade sobre nós concedida pelo próprio Jesus. Ele nos dá poder para expulsar demônios, Ele nos dá poder para repreender enfermidades, Ele nos dá poder para ter paz. O que o mundo mais tem procurado hoje, o que a sociedade mais tem buscado hoje é paz. Quantas pessoas pagariam fortuna para ter um momento de paz e não estão tendo? Nunca houve tanto suicídio no mundo como nos últimos dias. E olha, são pessoas que aparentemente estão bem financeiras, mas não têm paz, não conseguem mais viver em paz. E Jesus te deu isso gratuitamente. Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Olha que privilégio você tem de ter essa paz que é gratuita. É um dom gratuito de Deus para você, essa paz que faz parte do pacote da salvação. E Ele te deu essa paz. Mas é nas regiões celestiais, é justamente quando estamos no processo de caminhada para Rehobote, é justamente no processo de caminhada para viver o tempo que nós queremos na presença do Senhor, ser abençoado como desejamos pelo Senhor, é que nós vamos lidar com os ataques do maligno. É nas regiões celestiais também que nós somos atacados pelas potestades que dominam o ambiente, que dominam o ar, que dominam aí, que estão aí, tornando o mundo cada vez pior. E é justamente nessa esfera que você vai ser atacado, vai ser perseguido. E muitas vezes as lutas vão se levantar no seu local de trabalho, as lutas vão se levantar dentro da sua casa. Muitas vezes o inimigo vai criar situações para roubar a sua paz, para te fazer parar da caminhada, porque ele sabe do propósito que o Senhor tem estabelecido para a sua vida. O inimigo sabe do projeto de Deus. Você talvez ainda não pensou, talvez você tenha um rascunho do que você gostaria. Eu quero te dizer que esse rascunho pequeno é só um esboço do que Deus tem desenhado para você. Os sonhos do Senhor são muito mais altos do que os seus. Os projetos de Deus para a sua vida estão muito além da sua capacidade de entender e não estão embasados na sua força. Porque se estivesse embasado na sua força, você já teria desistido. Nós não teríamos conseguido. Porque seguir essa trilha que Isaac seguiu, só mesmo alguém guardado pelo Senhor. Qualquer outro teria se perdido no caminho, teria sido atacado pelos amalequitas, teria sido atacado, teria morrido no deserto. Mas quando Deus tem promessa, as bênçãos do Senhor seguem. E eu quero te dizer nessa noite que se você só está aqui porque o Senhor tem te guardado, o Senhor tem guardado sua casa, o Senhor tem guardado sua família. Há muito você teria sido destruído se o Senhor não tivesse te guardado. Mas o Senhor te trouxe até aqui nessa noite para te dizer que em Sitna vai ter sim contenda, o inimigo vai se levantar, em Sitna vai ser muito pior do que foi em Ezequiel, em Sitna vai ser desafiador, mas é preciso passar por Sitna para que você se fortaleça, para que você se revista da armadura de Deus, para que você se levante como homem e mulher de Deus para seguir para aquilo que Deus tem reservado para você. Isaac vai prosseguir na caminhada. E quando Isaac prossegue na caminhada, Isaac vai parar num novo lugar. E ele vai descer, e ele vai subindo. E ele muda-se dali. E ele vai cavar um novo poço. E agora ele cava um novo poço. E esse novo poço, ele vai dar o nome de Rehobote. E ele vai dizer: agora o Senhor nos abriu espaço na terra. Chegou o tempo de refrigério. Talvez esse seja o sentimento do pastor Aguinaldo, de ver as coisas consolidadas, de ver as coisas se estabelecendo, de ver as coisas parecendo que está encaminhando, formando pastores. A gente vê aqui um grupo de criança formado. Meu marido fala sempre, né, que quando chega na igreja que vê criança e vê jovem, isso é um bom sinal. Então, um grupo de crianças aqui adorando, até ministério de dança já surgindo, né? Ver as coisas consolidadas, e a gente é tentada a parar em Rehobote, ver como, né? Às vezes a gente alegra-se em Rehobote. Eu até fechei meu esboço
Porque o Senhor hoje não quer parar em Reobote. A palavra do Senhor é para te lembrar que Reobote não é lugar de descanso. Hoje o culto todo falou que não é lugar de descanso. Os louvores falaram de descanso, porque Reobote não é lugar de descanso. Reobote é lugar para refrigério da alma. Porque a gente vê de tantos ataques, de tantas batalhas. Se o Senhor não nos dá refrigério, a gente não dá conta. As lutas são intensas. Talvez você não esteja percebendo. Talvez você esteja vivendo um momento de adversidade no seu casamento e não entenda o quanto Satanás está trabalhando lá dentro. E às vezes você está tão fraco que não está percebendo e exercendo a autoridade que lhe foi concedida. Mas o Senhor quer te levar sim para esse lugar de refrigério, um lugar onde você sabe que até aqui o Senhor te ajudou, até aqui o Senhor te sustentou, e Ele não te trouxe até aqui por acaso. O Senhor não te trouxe até aqui por acaso. O Senhor não te uniu a essa pessoa por acaso. Hoje o Senhor quer restaurar casamento neste lugar, casamento que parece que está fracassado, mas o Senhor está dizendo: acalma, eu vou trazer tempo de refrigério, eu vou trazer tempo de restauração. Talvez é na sua casa, são seus filhos, talvez você esteja preocupado, angustiado, já não querem mais vir adorar o Senhor. Mas eu quero te dizer que há autoridade do céu sobre sua vida. Profetiza sobre a sua casa. Lembre-se das promessas. O Senhor falou para Moisés: olha, Moisés, fala lá para Faraó que não vai ficar nada seu aqui. Nenhuma unha dos animais, nenhuma unha dos servos vão ficar aqui. Ninguém vai ficar para trás. Eu acredito que nenhum dos nossos vai ficar para trás. Eu acredito que o nosso investimento dos nossos filhos não foi perdido. Eu acredito que o Senhor fará justiça sobre nossa casa, sobre nossa família. Eu acredito que antes de Jesus voltar, Ele vai transformar o que precisa ser transformado. O Senhor vai trazer à existência coisas que não existem para abençoar os servos dele. Nós servimos um Deus que é fiel em sua palavra. Nós servimos a um Deus que nada é impossível para Ele. Nessa noite Ele está te dizendo: as minhas promessas para a sua vida estão de pé. Vou trazer lugar de refrigério. Reobote é lugar de refrigério. Reobote é lugar de descansar. Ele se alegra. Agora o Senhor nos abriu espaço na terra, porque agora a gente vai descansar. Agora acabou os problemas. Acabaram-se os problemas. E Reobote, se a gente não ter cuidado, é um perigo. Porque Reobote nos acomoda. Porque é muito bom ter descanso. É muito bom ter descanso. Reobote também nos acomoda. É lugar de refrigério, é lugar de gozo, é lugar de que está tudo bem. Mas às vezes nós precisamos compreender que o Senhor quer que a gente avance um pouco mais. Porque o que Ele tem para nós não está só em Reobote. Reobote foi só um refrigério. O que o Senhor tem para nós está mais além. Passa o versículo seguinte: o que o Senhor tem para nós está em Berseba. Em Berseba foi tudo diferente. Depois de experimentar o refrigério do Senhor, depois de experienciar o que é o cuidado de Deus, Isaac vai chegar em Berseba. No dia que ele chega em Berseba, algo tremendo acontece. Porque Deus não falou com ele quando ele estava lá em Gerá sendo injustiçado. Deus não falou com ele quando ele estava lá em Gerá com medo. Deus não falou com ele quando ele chegou lá em Ezeque e tiveram contendas. Deus não falou com ele quando ele chegou lá em Sitna, no ataque no meio do fogo cruzado com o inimigo. Deus não falou com ele. Deus não falou enquanto ele estava em Reobote, no frescor, no descanso. Mas quando ele chegou em Berseba, quando ele chegou no lugar da aliança, quando ele chegou em Berseba, o Senhor falou com ele. E o Senhor vai dizer para ele naquela mesma noite, nem foi na outra não. Berseba era o destino dele. Reobote era só refrigério. Berseba é o lugar dessa igreja. Deus vai levar essa igreja no outro patamar. Deus vai levar essa igreja para um outro patamar de santificação ao Senhor. Deus vai fazer coisas grandes nesse lugar. E você tem que estar preparado para viver esse tempo novo de Deus.
Berseba, na mesma noite, o Senhor vai aparecer para ele e vai se apresentar para ele. Oh, Isaac, sabe quem sou eu, Isaac? Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Eu sou o Deus de seu pai Abraão, não temas. Ele ficou com medo quando ouviu. Ele ficou com medo quando ouviu. Deus se revela para ele: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei, multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Pode continuar. Ali o Senhor estava falando: olha, Isaac, até agora, tudo que eu tenho feito por você é por amor ao meu servo Abraão. Isaac, até agora eu te guardei por conta da adoração de Abraão. Quem foi Abraão? Um homem que, com todos os defeitos, onde chegava, a primeira coisa era erguer um altar ao Senhor. Todo lugar, foi o homem que mais ergueu o altar ao Senhor. O primeiro foi Noé, depois Abraão veio na sequência levantando o altar. Noé foi o primeiro a erguer um altar para o Senhor. O segundo a erguer o altar para o Senhor foi Abraão. E Abraão foi o que mais ergueu altares. Por onde Abraão passava, ele erguia um altar. O único lugar que Abraão não ergueu um altar para o Senhor foi lá no Egito, onde o povo vai ser escravizado depois. Cuide bem da sua trajetória. Onde nós passamos, nós precisamos erguer um altar para o Senhor. Onde nós pisamos a planta do nosso pé, nós precisamos erguer um altar para o Senhor. As pessoas precisam saber que há um Deus habitando em nós. Isaac tinha descido, Isaac tinha vivido pequenas experiências com o Senhor, mas até Berseba, Isaac não tinha erguido um altar para o Senhor. Só que naquele dia, naquela noite ali em Berseba, após ouvir o Senhor falar, Isaac entendeu que a experiência de Abraão com Deus era única e que ele também precisava ter uma experiência única com Deus. Que da mesma forma que Deus estava se revelando como Deus de Abraão, Deus precisava se revelar também como Deus de Isaac. E ali Isaac vai decidir erguer um altar para o Senhor. Isaac vai erguer um altar e invocou o nome do Senhor. E a palavra vai dizer que ali ele armou acampamento, ali ele construiu sua casa e os seus servos cavaram outro poço. Agora a prosperidade de Isaac estava completa. Cavou um outro poço e ali o Senhor o abençoou grandemente. Abençoou tanto que os seus inimigos vieram procurá-lo. Os filisteus vieram. Abimeleque veio e reconheceu: olha, eu sei que Deus é com você. E como não poderia? Quem mais poderia atravessar o deserto? Quem mais poderia ser tão perseguido e ainda continuar de pé? Quem mais poderia, se Deus não fosse com ele? Meu irmão, olhe para a sua história hoje. Se Deus não estivesse te guardando, o que seria de você? Será que você estaria aqui hoje? Será que você poderia acordar hoje? Deus tem te guardado. Deus tem te guardado, Deus tem te dado livramento. E eu sei que por mais difícil que esteja a sua jornada, eu não sei de qual desses pontos você esteja se enrolando, não sei se você está no sítio, lá numa guerra travada contra o inimigo, se você está na fase em que estão contendendo com você, se você está na fase do medo, sem saber o que fazer, ou se você está desfrutando de rebote, eu não sei qual fase você está. Mas eu quero te dizer que Deus tem um lugar separado para você, e esse lugar intercede. É o lugar do encontro, é o lugar onde você se derrama na presença dEle, é o lugar de aliança, é o lugar onde Ele vai trazer os seus inimigos, e eles verão que Deus é com você. E eles verão que se Deus é por nós, se Deus está conosco, não tem como ser contra nós. E ali Abimeleque vai se juntar, ali vai fazer uma aliança com Isaac, e Deus ali vai abençoar a vida dele de uma forma tão tremenda. E naquele tempo veio Abimeleque de Gerar,
com seus conselheiros, e ali ele vai aproximar de Isaac. E olha, Isaac ainda vai falar: por que me vieram ver uma vez mais, sendo que vocês foram tão hostis? Nessa hora, pessoas que não te ajudaram vão se aproximar. Pessoas que não quiseram apoiar os seus projetos vão se aproximar. Pessoas que criticaram enquanto você estava passando pelo desafio. E não é para você cantar, não. Debochando, não. É para você entender que foi Deus. E não é nem para que a pessoa se arrependa, não. É para que ela saiba que há um Deus que cuida, que há um Deus que é fiel, que há um Deus que é zeloso. Há um Deus que vê os desafios pelos quais passamos. Há um Deus que se importa com as nossas angústias. Há um Deus que cuida. Todos esses trajetos, todas essas trilhas, cada ponto dessa trilha que Isaac trilhou era necessário para o processo de transformação de Isaac. Abimeleque era necessário. A inveja dos filisteus era necessário. Sitna era necessário. Tudo que você viveu até agora, não precisa você ficar tentando encontrar culpados. Entenda que era necessário que você passasse por esse processo, porque o que Deus tem com você é muito além. Todos os processos pelos quais essa igreja passou foram necessários para o aperfeiçoamento, para que a obra fosse concluída da forma que o Senhor queria que fosse concluída. E Deus deu um escape em todos os momentos. Isso significa que todos os momentos Deus vai dar um escape para você. Mas há um lugar no coração de Deus onde você precisa chegar. Um lugar onde o altar vai ser erguido. Um altar vai ser erguido. E nesse altar erguido, o invocar o nome do Senhor ali é uma entrega total. É o entrar realmente no rio sem reservas. É o se jogar em Deus de tal forma que você compreende que a sua força está no Senhor. Onde você compreende que a sua alegria, que a sua paz não está embasada nas circunstâncias mais. Esse lugar no coração de Deus está reservado para qualquer um que quiser viver. Um lugar onde a gente entende que não importa como está o mundo ao nosso redor, nós estamos nele. O lugar onde a gente vive o que o salmista disse: eu estava com o pé no lodo, escorregando, mas de repente ele firmou os meus pés numa rocha. Essa rocha está aqui disponível para você. Você que muitas vezes não tem dormido preocupado, ansioso, talvez amanhã seja um dia terrível para você. Você está preocupado com tantas coisas que não tem vivido esse lugar que Deus reservou para você. Esse lugar que Deus separou para você, que é real. Eu estou te falando de um Jesus que é real. Eu não estou te falando de uma mitologia. Eu não estou te falando de um conto. Eu estou te falando de uma paz que é real. Eu estou te falando de um Jesus que transforma, que molda o caráter do homem, que não há nada impossível para ele. Um Deus que conhece sua personalidade, suas fraquezas, mas mesmo assim investiu em você e quer caminhar com você e quer mudar a sua história. Não há causa impossível para ele, não há pessoa impossível para ele, não há caráter que não possa ser transformado por ele, porque ele se fez carne, habitou entre os nossos irmãos há mais de 2000 anos atrás, para nos garantir uma promessa: eu vou para o Pai, e eu vou para o Pai para vos enviar um Consolador. O Consolador é Deus. O Consolador é Deus dentro da gente, é Deus nos moldando de dentro para fora, é Deus lapidando, é Deus trabalhando no silêncio, é Deus trabalhando nas provações, é Deus trabalhando no sofrimento. Então não descarte sua história, não descarte nada dela, não descarte suas experiências. Isaac não descartou nenhum dos desafios pelos quais ele passou, mas ele entendeu que não era ele que iria brigar, que quem iria pelejar por ele era o Senhor. E ele venceu o medo, ele venceu a injustiça, ele venceu a inveja. Tem muita gente que tem medo de inveja, tem medo de trabalho de macumbaria, mas a palavra diz que toda arma forjada contra nós não vai prevalecer. Então nós temos um Deus que quebra armas forjadas para nos destruir, e você pode com autoridade declarar isso para a sua vida.
precisamos voltar a viver as promessas. Nós precisamos nos fortalecer de volta no Senhor. Nós temos nos alimentado muito com a teologia muito bagunçada, muito entulhada de muita coisa. Foi necessário desentulhar os poços para que a água pura brotasse ali. E Deus tem convidado o povo dele para a verdadeira adoração, para voltar para a palavra, para voltar a se alimentar da palavra, para fortalecer novamente o Espírito. Nós temos visto uma geração aí que eles estão falando que é uma geração fraca, mas eu não acredito nisso, porque a palavra diz que nós somos a geração eleita, nós somos o povo adquirido, nós somos sacerdócio real, nós carregamos a presença do Rei, nós carregamos a presença do Senhor, coisa que só a nossa geração tem vivido, porque até Jesus o Espírito vinha para determinados fins, e agora não, Ele está sobre nós, Ele está sobre a igreja, Ele nos capacitou com dons para o fortalecimento da igreja, e nós precisamos viver essas promessas. Você precisa viver essa promessa na sua casa, você precisa ter essa paz que excede todo o entendimento, você precisa viver essa vida consciente de que Ele reina, de que Ele está no controle. E se Ele está no controle, Ele vai te conduzir da forma que Ele deseja para Berseba. Você vai trilhar aí, vai ter lugar de refrigério, mas não se acomode. Não deixe que quando o Senhor te abençoar, te prosperar, quando as lutas finalizarem, não fique em casa. Tem muitos que quando chega de Rehobote, aí já não quer mais prosseguir na caminhada, e acabam se acomodando. Tem gente que precisa de luta para ele estar servindo ao Senhor, para ele estar buscando o Senhor, mas nessa noite o Senhor está dizendo: olha, avança, vai para um lugar mais profundo, porque eu quero vivenciar com você coisas novas. Foi lá em Berseba que ele viveu a maior experiência dele. Depois nós vamos ver o filho dele vivendo algo maravilhoso. Quando Jacó está fugindo de Esaú, quando Jacó está indo agora lá para Labão, Jacó vai ter uma experiência com Deus, e Deus vai se apresentar para Jacó, e Deus vai dizer assim para Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Deus não quer ser só o Deus de seu pai, Deus não quer ser só o Deus da sua mãe, Deus não quer ser só o Deus que fez na vida de Abraão, de Jacó, de Isaac, não. Deus tem uma experiência profunda para você nessa noite. Deus quer que você marque a sua geração. Deus quer que as pessoas falem: o Deus de Mariana fez isso por mim, o Deus de pastor Aguinaldo fez isso por mim. Esse Deus quer que você faça parte da história que Ele está escrevendo. Eu nunca vi um Deus como esse. Isaías vai falar isso: eu nunca vi um Deus como esse que até hoje trabalha pelos seus, um Deus que se importa com a sua história. Ele quer ser Deus a partir da sua história, Ele quer ser revelado às pessoas em parceria com você. Então se permita viver o que Deus tem para você, se permita vivenciar a história que Ele está escrevendo para a sua vida. Comece a mudar os seus conceitos com relação a tudo que você tem vivido. Talvez você tenha vindo aqui para essa igreja na religiosidade, tem entrado aqui porque se acostumou e está fácil, é perto da sua casa. Deus quer muito mais do que isso. Deus te trouxe para essa igreja porque Ele quer mover sobre essa igreja, Ele quer derramar um avivamento sobre a cidade de Teoflotone, e Ele marcou esse lugar para que você se reunisse, como os discípulos se reuniram ali no cenáculo, e o fogo do Senhor desceu sobre aquele lugar e repartiu línguas sobre aquele povo. Esse mesmo avivamento Ele quer derramar sobre a sua vida. E talvez você olhe para si mesmo e fale assim: mas sim, é com você que Ele conta nessa noite. É a partir da sua história, das suas vivências, dos erros, dos acertos que marcaram sua trajetória, que Ele quer fazer algo grande. E Ele investe nas suas fraquezas. É justamente nas suas limitações que o poder dele se estabelece.
E nessa noite o Senhor está marcando sim com você um convite para subir para Beceba. Vai ter tempo de refrigério para a gente aqui. Assim como essa igreja tem experimentado tempo de refrigério, Deus vai colocar algumas coisas no lugar. Deus vai colocar algumas coisas no lugar em lares que já não estão mais firmados. Você olha e parece que não tem mais possibilidade. Portas que foram fechadas e que você não entende porquê. O Senhor vai começar a ajustar as coisas para você nesta noite. O Senhor te trouxe aqui, era nós que tínhamos que estar aqui, porque o Senhor tem uma história para você nesta noite. Mas quando o Senhor colocar as coisas no lugar, aproveite o tempo de refrigério para erguer um altar para o Senhor, para subir, para mudar de patamar, para elevar um pouco mais. Tem gente aqui que Deus está te convocando para o jejum. Tem gente aqui que Deus está te convocando para a leitura da palavra. Tem gente aqui que Deus está te convocando para a oração. Gaste tempo com o Senhor. Gaste tempo com o Senhor. Se revista das armaduras do Senhor. Tem gente que está vivendo dia mal. Revista-se da armadura do Senhor. O Senhor quer te elevar, mas você precisa fazer a sua parte. Deus não foi lá em Gerar fazer o que ele tinha que fazer em Beceba. Isaac que subiu, Isaac que enfrentou o medo, Isaac que enfrentou a injustiça, Isaac que enfrentou a contenda, Isaac que enfrentou Sitna, inimizade, batalha travada do inimigo. E hoje o Senhor quer te elevar ao novo patamar. Enfrente os desafios que você está lidando com eles, mas confiando que Deus está no controle, confiando que Ele continua no lugar onde Ele sempre esteve, no alto e sublime trono e comandando sua vida. Continue confiando que Ele está habitando em você. Ele vai trazer luz ao seu entendimento, Ele vai iluminar as áreas escuras, Ele vai te dar a paz que excede o entendimento, Ele vai te dar direção. Mas continue, persista. Com todos os desafios, persista, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Eu creio que Deus vai elevar aqui, pastor. Eu creio no mover de Deus nesse lugar. Coisas novas o Senhor fará, coisas espirituais. Mover sobre as crianças. Quando eu vi as crianças ali dançando, eu via Deus levantando uma nova geração, uma geração rendida diante do Senhor. Nós estamos vivendo uma luta aí de Satanás, o reino das trevas contra nossas crianças. Mas Deus está nos convidando para a santificação. Consagre, levante o altar na sua casa, pai, mãe, levante o altar na sua casa, exerça o sacerdócio que o Senhor confiou para vocês. Vocês são autoridades sobre suas famílias, sobre seus filhos. Viva o que Deus projetou para a sua família. Deus abençoe vocês. Que Deus continue abençoando grande